Olá a todos, o meu nome é André e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Senpai Makers. Desta vez, um novo podcast com a Inês Matos. A Inês que já morou no Japão, agora mora em Portugal, ao longo de 14 anos andou Japão-Portugal, Portugal-Japão. Bem, uma loucura. O que é que acontece? A Inês sabe bastante sobre a cultura japonesa e ela vai partilhar isso com a gente. Tipo, eu tinha algumas dúvidas e ela respondeu-mas, e quem sabe, as minhas dúvidas também eram tuas dúvidas, portanto. Eu acho que isto vai ser um vídeo bastante interessante. O vídeo foi gravado, portanto, vamos ao que interessa, não vamos aqui estar a enrolar e bora lá. Quem é a Inês? Eu. É a Inês, Eu sou mamãezinha de dois Inês, gatos? Isso já eu sei. sou Inês Carvalho Matos, tenho 2 gatos, em conjunto com o meu marido. Uhum. Estou na minha casinha em Coimbra. Não sou daqui, mas há 10 anos que estou aqui e gosto muito. Ando entre Portugal e o Japão desde 2009, portanto parece que não, já é muito tempo. Já vi as coisas mudarem de um lado e do outro. E 14 pronto, anos, mais ou menos. sim, por Yeah. aí. Que é mais ou menos a minha idade mental. E E gosto de responder as perguntas das pessoas sobre o Japão e de as levar a conhecer o Japão. Agora é sobretudo isso que eu faço, apesar de também escrever para sites e tal, e dar aulas e organizar eventos culturais e uma série de outras coisas. E das várias cenas que tu fazes, né? Do vários leque. Propriamente qual é que é aquela que dá-te uma maior paixão de continuar tipo, neste tipo de mercado, vamos falar assim. Olha, aquilo que eu acho que faz mais diferença na vida das outras pessoas e que consequentemente também é mais enriquecedor para mim, Ok? é de facto, criar os programas personalizados, ou para os Hum, japoneses que estão a visitar Portugal, ou para os portugueses que Vice-versa. estão a visitar o Japão. Porque eu acho que há um elemento muito grande de realizar o sonho de uma vida nesse Uhum. tipo de experiência, e Que é como se geralmente eu nós vi associamos a ida ao Japão como aquela viagem única de vida, às vezes, né? exato, uma vez na e com muitas expectativas e com muita carga emocional e às vezes Uhum, com, muitas memórias de infância que se querem reativar ali ou uhum, então é muito interessante, porque é um processo que é muito mais do que o planeamento de uma viagem, porque eu estou a acompanhar quando eu estou a acompanhar as pessoas, mesmo na fase antes da viagem, aquilo é quase muito terapêutico e muito uhum, catárquico, porque as pessoas querem ver o Japão da sua memória ou da sua fantasia, uhum. E mas todas também consigo têm que conectar esses pontos à mas realidade. querem conectar esses pontos com a realidade, estás a ver? E é aí Uhum, que eu entro, porque eu posso ajudá-las a fazerem essa experiência de uma maneira que seja respeitadora e digna da sua memória e dos seus sentimentos, mas ao mesmo tempo informativa e pedagógica da uhum, realidade atual. certo. Porque eu acho que é uma coisa que eu sentia falta, que é, o Japão é muito mostrado como se fosse um postal. Como se fosse, é uma imagem muito curada, Uhum, perfeita, mas muito pouco imersiva. E isso não mostra a cultura de um país, isso não mostra um povo, isso não é autêntico. E Portugal também. Portugal lá fora promove-se como se fosse um postal de praias e sardinhas e pouco mais. Ah, e também não é isso que os outros, japoneses ou não, que querem conhecer Portugal, também não é isso que eles querem ver. Eles querem ir às aldeias, eles querem ver fazer as comidas, eles querem entender como é que as pessoas vivem, eles querem entender a mentalidade. Nós somos tão diferentes para eles como eles são diferentes para nós. Eu ainda tentei colaborar com empresas aham, que são agências de viagens, e não gostei nada. E pensei, ok, isto pode ser um caminho um bocadinho mais seguro, mas viola tantos dos meus princípios éticos que eu não uhum, consigo continuar neste mundo. Em muitos sentidos também, a sustentabilidade ecológica e tudo mais. Mas uma das coisas que eu achava mais ridículo é que quando se vendem produtos, quando as viagens são produtos, em vez de serem pessoas e sítios, experiências. em vez de serem pessoas reais, Uhum, sítios que é preciso respeitar, conhecer e desenvolver sustentavelmente, economias locais para sustentar, em vez de tu veres o lado humano e real, quando tu vês isto uhum, como produtos e vendes um certo. pacote às pessoas, as pessoas compram um pacote, mas não necessariamente sabem o que estão a comprar. E depois apareciam-me lá no Japão, quando eu as recebia das agências de viagens, e depois faziam coisas como: Ah, mas eu não como arroz, eu não como hidratos de carbono, eu estou numa dieta low carb. E eu E dava agora? vontade de Uhum. dizer: "Filha, aqui come-se arroz ao pequeno almoço, almoço e jantar". Literalmente, refeição diz-se Gohan, que é arroz.
É o arroz da manhã, o arroz da tarde e o arroz da noite. É um nome literal de refeição em japonês. E esta senhora vem para aqui e não Eu, eu, come eu, arroz. eu acho que ia tranquilamente comer arroz ao pequeno almoço, almoço e jantar. Afinal de contas, eu sou do Baixo Mondego. Temos aqui bastantes E campos é de arroz. bom! E é bom Uma este pessoa está arroz. acostumada ao arroz desde a infância. Sim, essa é uma coisa que eu gosto aqui também. O arroz é bom, mas é bom. Pronto, então aconteceu-me essa, acontecia-me outra, que era pessoas que iam nos pacotes das agências e não eu não sabia até quem eles eram antes das viagens, portanto não havia aquilo que eu faço agora, que é a Só preparação com as chegavas ao pessoas. aeroporto, tenho só aqui uma plaquinha com o nome, sei que é um homem ou uma Sim, mulher. E exato. pronto. Mas agora não faço assim, eu agora reúno-me com as pessoas e dou formação em cultura japonesa, que é para as pessoas saberem o que é cultura japonesa antes de irem. Se for preciso a gente ler livros em conjunto, it's a whole thing. Uhum. Então, mas de antes não. Então as pessoas chegavam ao Japão sem saber o que era cultura japonesa e faziam sistematicamente, uma a seguir à outra, Os coisas mesmos que erros. eram ou disparates, ou ilegais, ou que me faziam perder tempo, ou que nos faziam ter que gastar mais dinheiro. Tive uma senhora que andou de sapatos em ryokan, em chão de tatami, e o tatami ficou marcado. E os senhores Certo. do ryokan foram-me lá dizer no final: olha, este tatami aqui está marcado, nós vamos ter aqui um problema. Neste momento, nós podemos virar o tatami, que isso é uma coisa que se pode fazer. Pode-se virar aquela Uhum. estrutura de palhinha ao contrário para resolver temporariamente a questão, porque o outro lado ainda está novo. Mas nós vamos ter que cobrar-vos a reparação disso, e que custou centenas de euros. E depois sou eu que tenho que pagar, e as agências às vezes não pagam às pessoas que estão a guiar as pessoas. Portanto, eu Uhum. ter que estar a pagar ou a atrasar-me ou sofrer as consequências por coisas que pessoas que não estavam preparadas estavam a fazer, Uhum. não era Não execuível. era de Então, todo aquilo que a experiência ou o que deveria acontecer, vamos falar assim. e mais do que isso, eu não estava a ajudar aquela gente em nada. Eles estavam a ter uma lógica de Um consumo. puxava para aqui, outro puxava para ali. Como é que tu querias puxar então para o lado humano e para o lado realmente imertir na experiência. E as pessoas queriam ir para o mainstream, vamos falar assim quase. Sim. E mais do que isso, as pessoas queriam, quando as pessoas estão Colocar muito a cultura que elas habituadas. costumam ter no dia a dia delas dentro do país, do outro país. Sim, sim, tipo quererem tomar café todos os dias, expresso, aquela bica que a gente toma, o café à pressão. Não, lá Eu não há. acho que nesse caso tentava procurar um cafezinho, nem que fosse um por dia. Eu procurava um Tomas café. matcha. Matcha tem o mesmo nível de cafeína que um café expresso e encontras em todo lado. Mas Café é bom, expresso. mas é bom. Então, tomas matcha. A nível de cafeína faz a mesma coisa. Se for um Quer dizer, ginseng também bebo bem. Se for um dou ginseng. sempre alternativas às pessoas. Agora é assim, imagina que uma pessoa está muito envolvida num sistema de consumo, que é um sistema de crença, em que Uhum. se identifica como eu sou o cliente, este é o produto, eu comprei, quero assim. Pronto. Isso não transforma. Se a pessoa vai para a viagem assim e vive a viagem assim, isso não a transforma em nada. E eu só ando nesta vida uma vez, tanto quanto sei, não sei se voltamos. E então, Não sabemos, quero fazer realmente. desta vida uma coisa que é útil, não só para mim, mas para transformar as outras pessoas. Eu não quero participar em sistemas de crença que estão sempre num loop e não Uhum. evoluem. Estás a perceber? Uhum. A Estou a minha perceber o perspectiva. A contexto. minha perspectiva é mais: queres ir ao Japão? Prepara-te. Isto vai ser a viagem que vai mudar a tua vida, porque vais fazê-la comigo. Estás a perceber? O meu starting point é logo esse. Uhum. Sei lá, por exemplo, quando eu comecei o meu primeiro canal no YouTube, já há uns canaizinhos atrás, eu tinha achado 17 anos. Com 17 anos, eu só for pensar, né? Se eu for a pensar com 17 anos, eu era um autêntico nabo no YouTube. Nabo de informação, de tudo, de mesmo de câmera gravar. Agora vê-se putos com 11 anos a fazer tipo conteúdo tudo muito melhor. Obviamente que a informação é muito mais fácil de Estão adquirir. expostos estão Ah, expostos a outro tipo de tecnologias e de yeah. know-how. Mas eu acho que Eles. é importante haver um equilíbrio entre o conteúdo e a forma. Por exemplo, Uhum, eu faço um self-diagnosis e sei que a minha forma é muito básica, uhum, porque eu estou muito focada no conteúdo, mas certo. assumo. Uhum. Tipo, se eu tivesse outro tipo de orçamento e pudesse contratar profissionais para me editarem os vídeos e para fazerem outras coisas, ótimo, isso. Mas tudo a seu tempo. Agora Sim, estou e focada no conteúdo. tu acaba por, né, ter que basear-se no orçamento. E eu, como tenho que fazer tudo, foco-me no conteúdo e foco-me no Uhum. que quero transmitir nos meus vídeos e são muito básicos e são muito caseirinhos. E não tem nada de ferramentas de edição sofisticadas. Mas o lado de Ah, ser caseiro é bom porque também né, porque realmente quem for-te acompanhar
e geras a comunidade, é porque realmente está a gostar de ti, não é porque só olha porque faz uma edição bonita, ou porque faz aquilo, ou faz aquilo outro. Estás a criar uma comunidade mais verdadeira, mais na base do. Agora esqueci-me a No palavra. fundo, aquilo que eu digo, ou aquilo que eu digo Isso! serve para alguma coisa. Sim, Uhum, e é verdade. E então, como eu vejo que isto funciona um bocado como triagem uhum, do tipo do público que me chega e uhum, das pessoas com as quais interajo, eu mantenho-me assim. Porque esta coisa da triagem é importante. É importante a gente não desperdiçar o nosso tempo e os nossos recursos. E a gente uhum, focar o nosso tempo e os nossos recursos para as pessoas que realmente podemos fazer alguma diferença e realmente uhum. podemos ajudar ou fazer alguma diferença positiva na vida deles. Então, eu Certo. noto que as pessoas, às vezes nem é tanto pelos comentários dos vídeos, que os vídeos não têm assim muitos comentários, mas as pessoas depois reach out de outras maneiras, ou do Instagram, ou do Facebook, ou de Uhum, e-mail, ou de telefone, algumas têm o meu telefone. Pronto, e dizem qualquer coisa, olha, vi isto e fiquei curioso e tal. Ainda no outro dia, estava a falar de uma coisa de vistos e depois, entretanto, já gravei isso. Estava a falar de uma coisa de vistos e telefonou-me uma mãe de um rapaz que via o meu canal a dizer: Ai, meu filho quer saber de estudar no Japão e trabalhar no Japão. E como eu vi este seu vídeo, queria falar mais consigo, se tiver um bocadinho para me atender, não sei o quê. Portanto, pá, isto é importante na vida de uma pessoa, pensar em estudar ou trabalhar no estrangeiro. É uma decisão que tem que ser tomada com cuidado. uhum. Então, até fico contente que as pessoas, não é, foram ter um Tenham. canal. Sim, a partir daquele vídeo, tipo, ok, possam ter visto que esta pessoa é ideal para orientar, de certa forma, Ou uma. pelo menos fazer perguntas. Porque assim, Uhum, se eles fossem fazer esta pergunta a alguém que só lhes quer dizer que tudo é fácil, eles iam provavelmente passar pelas passas do Algarve, porque uhum, começavam à partida com o tudo é fácil. E eu prefiro ser mais realista. Eu prefiro perguntar às pessoas exatamente como é, exatamente como quer fazer, quais são os objetivos, uhum. quais são as condições, e dar-lhes as coisas realistas, porque às vezes a Certo. resposta não é vai, há de tudo correr bem, que é aquilo que quase Que toda não a gente corre, quer ouvir. é o que Oi, fica mas mais depois longe da realidade. Quando não corre, as pessoas ficam deprimidas, voltam, para Portugal revoltadas, só dizem Uhum. mal, não sei o quê. Pá, porquê é que sabe passar por isso, quando se pode ter à partida Mais uma vale ir com poucas informação horrível? expectativas e correr bem do que ir com muitas expectativas e correr mal. Mais vale ir com as expectativas adequadas e fazer Ou as isso, coisas como prontos. deve Tu és, ser, tu és, tu és para boa a correr escolher bem, palavras. porque eu sou a ultra planificadora. É assim, nada é impossível, mas é impossível fazer as coisas como tu queres, quando tu queres. Uhum, Então, para se tornares o impossível possível, tens que uhum. saber exatamente como fazer. E Correto. aí é possível. Muito bem. Ainda bem que este, apesar de não estarmos a gravar propriamente para o vídeo, tenho estado a gravar este pedaço. Porque assim qualquer coisa eu posso pegar nisto e fazer um cortezinho e colocar estas frases, estas formas assim que estás aqui a falar, né? E encaixá-las de qualquer maneira no vídeo. Sim, Tipo, sim, mas é então, mesmo isso que eu gosto de fazer. Às vezes as pessoas dizem-me coisas como: quero ir para o Japão, sei lá, no outro dia foi uma pessoa que era da área, que até é uma área que eu acho que tem hipótese, era da área de IT, tecnologia, não é? uhum, Computadores, informática, tecnologia. certo. Eu quero ir para o Japão trabalhar para o Japão. Eu vou para lá e depois procuro trabalho. Eu disse: calma aí os Se cavalos." calhar tipo é um pouco loucura. Mas as pessoas acham que é possível, porque repara, o mindset de alguém que está aqui na Europa é um bocado espaço Schengen, fronteiras abertas, é livre de ir para todo lado, não é? As Yeah. pessoas já não têm. Se tu tiveres 20 anos, 21 anos, não cresceste num contexto de fronteiras fechadas. Não Eu sabes o não. que Não, isso é, o que isso não sei, eu por significa. acaso não sei, né? Tu não sei, E ok, sim. então, aí eu tenho que. Primeiro, número um, queres trabalhar nesse setor? Esse setor até é uma boa ideia, tu queres trabalhar no Japão. É possível, sendo estrangeiro, trabalhar nesse setor. Agora, vamos por passos. Primeiro, tens que te tornar proficiente em língua japonesa. Não é so-so, é Com o inglês não dá? proficiente. Não. Mesmo nesse setor não dá. Então, tem que primeiro aprender japonês de uma maneira intensiva para se tornar proficiente. Depois, aconselho vivamente, quando já souber algum japonês, a Uhum. fazer uma temporada de estudo de língua japonesa no Japão. Porque se conseguir inscrever-se numa escola de línguas do Japão, que aceita os estrangeiros, sobretudo se tiver menos do que 30 anos, o ideal é ter 25 anos. As Uhum. escolas japonesas, há muitas empresas que são escolas, que aceitam estrangeiros como seus alunos, E para programas de ajudam-te a estágio. introduzir, E assim. mesmo como aluno, para tirares Ok. tipo um curso de japonês intensivo durante um ano. Sim. Agora, para isso te render mais, é melhor não ires no nível basic. É Uhum. melhor já estudares um bocadinho aqui e depois vais para lá tirar mais um ano.
Essa escola ajuda-te no processo de visto de estudante, porque é um período de estadia que é mais longo do que o turismo, ajuda-te a fazer ou ficas numa residência ou ficas num programa de homestay. Homestay é melhor ainda do ponto de vista Homestay, de que imersão. seria tipo host family, é isso? Host family, que é mais Uhum, imersivo. E uhum, estes programas, as famílias, as host family, recebem uma parte do que tu pagas à escola para te serem a tua família de acolhimento. E são normalmente programas muito imersivos. Eu conheço portugueses que vivem agora no Japão, há uhum. décadas que vivem no Japão, que começaram assim, nesse tipo de programas. Foram para estas escolas, tinham visto estudante, fizeram o tempo de estudo, fosse 6 meses, fosse um Eu, por ano. acaso, estou-me a tentar identificar ao mesmo tempo, mas não consigo. Por exemplo, eu este ano vou fazer uma coisinha assim para fora. Só que, por acaso, faz parte da União Europeia, portanto, não tenho ao mesmo tempo assim tanta discrepância. Continua a ser o euro, continua a ser tudo. No caso, vou ficar em host family, mas pronto, a língua é o inglês, então uma pessoa já não vai propriamente com o básico do básico, por mais que o meu inglês não Uhum. seja o meu forte, uma pessoa acaba por levar com o inglês no dia a dia, portanto, é de se calhar completamente diferente do que ir mesmo para uma língua que em nada é similar à nossa descendência de latim, né? Tem essa diferença da língua. No Japão, tu notas que se tu não falares japonês, se Uhum, quiseres estar num contexto de viver, turismo é outra coisa, mas se quiseres estar num contexto de viver, de uhum, trabalhar, tens que falar japonês. Tens que falar japonês com os teus colegas de trabalho, o teu ambiente de trabalho vai ser em japonês, o teu dia a dia, as tuas coisas práticas, arranjar telefone, arranjar casa, ah, tudo vai ser em uhum, japonês. E depois, mais do que isso, a continuidade da estadia. É que quem vai para este tipo de coisas quer depois ou tem a expectativa de passar de estudante a trabalhador. E não é uhum, impossível. É muito, muito, muito difícil arraiar o impossível, passar de turista a trabalhador ou de turista a qualquer outra coisa. Mas de estudante a trabalhador não é, porque são categorias de visto que há maneiras de elas poderem ser feitas, tratadas mesmo no Japão. uhum, Então, quando uma pessoa me fala, primeiro, que tem menos de 30 anos, ou idealmente menos de 25, que quer estudar ou aceita esse período de estudar japonês para se tornar o mais proficiente possível e que entende que ainda tem que fazer a etapa intermédia de passar algum tempo no Japão de uma maneira não turística, muito imersiva, a ver se funciona e se adapta àquela sociedade e se está a ver, a viver ali. E depois de fazer esse período de estudo, provavelmente pode ir a feiras de trabalho, podem-lhe oferecer trabalho, isso depende de quanto é que ele consegue porque cultivar as se às vezes eu relações queria ir que ele trabalhar tem. para o Japão, a minha opinião é muito a cena de, né, aquela vibe momentânea, vamos falar assim. Ah, e tal, pode ser que isto é certo, tá, e tal, a minha área até tem procura aqui na Europa, pode ser que tenha procura por lá, e depois acho que vão muito na questão de que se calhar não precisam propriamente falar o mesmo japonês, podem se safar com outra língua, não? Mas o que tu estás a dizer e o que as pessoas me dizem, é exatamente o que as pessoas me dizem, no Sim, Japão é é o que eu estou a ilegal. dizer, é o que geralmente as pessoas pensam, vamos falar assim, né? Hum. Mas no Japão tu não podes estar a procurar trabalho quando entraste no país sem um visto de trabalho. Ok. Portanto, o país controla as suas fronteiras e tem direito a controlar quem lá entra e que tipo de atividades exerce. Nós não estamos habituados a esse tipo de limitações na Europa, mas no Japão tu não podes procurar trabalho se tu não tiveres um visto de trabalho e tu não podes procurar inscrever-te numa escola se tu não tiveres um visto de estudante. Se tu és turista, não podes fazer atividades remuneradas, não podes procurar trabalhar, não podes estar inscrito numa escola, és turista, não podes ser outra coisa. E acho que num mundo tão global, em que as pessoas se habituaram a coisas como ser freelance, ser nómada digital, Uhum. nananana, Yeah. pensam que tudo é possível. Mas não é, porque existem fronteiras, autoridades tributárias, imigração, nananã. E então, Eu no começo, quando começaste a falar, pensei assim, ei, para lhe perguntar se na minha área tem saída. Um gajo podia trabalhar em Portugal. Depois agora com isso tudo assim já nem pergunto. mas é possível, é preciso é saber fazer as coisas. Ou seja, podes trabalhar numa empresa japonesa no Japão, podes trabalhar para uma empresa japonesa fora do Japão, tens que saber a quem é que declaras os impostos e quantos, qual é a entidade que te está a pagar ou a receber. Aqueles problemas Ah, todos de contabilidade. pronto, mas se as pessoas souberem fazer as coisas, é possível. Lá está. Uhum. Não podem ser. Agora já da maneira que eu quero. Têm que ter informação. Uhum. Estou a perceber. Muito bem. Realmente é uma coisa, é fácil de compreender a forma como estás a explicar, mas ao mesmo tempo é difícil de interiorizar pelo fator, né? Pelo menos eu, enquanto mais novo, não ter realmente essa experiência em Portugal antes da União Europeia. Sim. Talvez podemos dizer assim.
Quer dizer, eu Sim, tenho, eu nasci exato. antes de irmos na antes de entrar para a União Europeia, mas Sim, mas a tua vida, ainda pronto, não me conhecia como gente. na tua vida adulta, digamos assim, desde que tomas decisões, não Yeah. te cruzaste com uma série de limitações, com Não, moedas muito nada a ver. diferentes, com fronteiras Únicas moedas que eu me fechadas. cruzei foi para ir em turismo. Pronto, fronteiras fechadas, ter que pedir vistos, ter que coisas. Olha, e digo-te uma coisa, e nós portugueses, em relação a Vistos? visitar o Japão, pelo menos a Uhum. nível de turismo, somos uns privilegiados. Nem sabem a sorte que têm, a maior parte das Mas pessoas, porquê? porque Temos algum visto? O nosso visto dá para entrar lá tranquilamente? Ou como é que vou-te funciona? dar uma comparação lado a lado, porque aconteceu-me recentemente. Estive a Uhum. ajudar pessoas do Brasil a fazerem turismo no Japão, tal. Há muita gente do Brasil, obviamente, por causa da coincidência da língua portuguesa, que também me Uhum. encontra na internet, não é? Uhum. E tornam-se meus clientes para os programas, comigo ou semigo, ou seja, às vezes Uhum. só fazendo programa e eles indo sozinhos. Uhum. Mas tratar das duas coisas, dos portugueses ou dos brasileiros, aí é que se vê as diferenças. Se for um português, é Uhum. assim, tens que comprar o bilhete de avião de ida e volta. O teu Certo. período de volta tem que ser até 90 dias depois da tua data de chegada ao Japão. Uhum. Quando estás na imigração, no processo de imigração no Japão para entrar no país, tens que mostrar o teu bilhete de avião de volta, e que ele tem que Uhum. ser menos de 90 dias, e tens que declarar qual vai ser o teu primeiro alojamento quando chegas ao Japão, que pode ser o primeiro hotel que tu tens reservado. E tem que Ok. ser o nome, a morada e o número de telefone. Ok, Uhum. até aí tudo bem. Porque a partir daí, depois do primeiro hotel e dos outros, eles vão registando por onde é que tu passas, porque o teu passaporte vai sendo fotocopiado e as coisas vão sendo comunicadas às autoridades. Estás literalmente a ser seguida. Mas tem que ser, porque a Uhum. Constituição japonesa defende os Assim, japoneses assim, assim humana, né? Pronto. assim, mano, tens que aceitar isso. Pões as tuas impressões digitais destes dedos e tiras uma fotografia e tens que autorizar que a tua fotografia vai ter os teus fenótipos downloadados nas câmaras que têm o reconhecimento facial. Portanto, em todas as CCTVs na rua, eles estão a fazer o teu reconhecimento facial. Na China, no Japão, na Coreia, em todo lado. Portanto, eles sabem Uhum. onde é que tu andas. O que é útil, porque se houver, por exemplo, um desastre natural, que há muitos no Japão, eles sabem Uhum. onde é que tu, a última vez que foste visto, para te irem procurar. Portanto, isso Uhum. também é útil. Isso também é importante. Ok. Ah, não é só para prevenir, também é para prevenir crimes e tal, e para a população se sentir mais segura. Pronto. Mas é isso que tens que fazer. E de resto, andas lá até 3 meses a passear. E Uhum. ninguém se chateia contigo e tu não te chateias com ninguém. Agora, se tu tiveres um passaporte brasileiro, por melhor pessoa que tu sejas, tu tens que submeter na Embaixada do Japão, do teu país, se estiveres no Brasil, ou Sim. se fores brasileiro a viver em Portugal, que era o caso, tens que submeter na Embaixada do Japão, em Portugal, todo o teu plano de viagem. Os hotéis que estão marcados, os itinerários de visita, tudo com a confirmação da reserva e do pagamento de todos os alojamentos dia a dia. E depois tens que declarar também coisas como o dinheiro que tens no banco, eh, todas as provas e mais algumas em como não vais para lá de imigração ilegal. E depois Eh, tens que esperar pela resposta, que demora às vezes mais do que uma semana, não é uhum. assim à última da hora que podes fazer isto. E depois a resposta pode ser que sim ou pode ser que não, mesmo tu já tendo comprado o bilhete de Já te avião e aconteceu, feito estás tudo. né, a ajudar alguém, no caso do Brasil, e a resposta veio negativa? Não, porque eu sei o que é que eles têm que Eu declarar. sei o que faço, pá. É Porque eu tipo. digo logo: "Olha, se você tem menos do que este dinheiro na conta, se você não está disposto a reservar estes alojamentos, se não quer ter um plano detalhado, não vai ter o visto, não vale a pena começarmos a fazer este processo". Uhum. Portanto, se as pessoas querem numa de ir: "Eu quero comprar o bilhete de avião e depois explorar e não sei o quê", eles não lhe vão dar o visto assim, não vale a pena. Então se for do Brasil, não vale a pena. Então não Ok. faço, tem que se fazer mesmo tudo planeado. Mas aquela ideia é muito um bocado humilhante para as pessoas. Aquela ideia de teres que submeter tudo, avançar com tudo e depois ficar à espera se eles te autorizam ou não, não é? E depois, sobretudo É se um pouco. Então, por exemplo, nada contra, né, malta do Brasil, até com bastante malta do Brasil e etc. Mas essa coisa de, né, ir lá para visto de coisa faz quase lembrar não sei até que ponto é que não está familiarizado, né? Que, por exemplo, o brasileiro em si, né? Faz muita aquela coisa de vai para um país como visto turista e acaba por às vezes ficar lá permanentemente. Então, ao mesmo tempo, não sei até que eles ponto é que partem desse princípio, sim. não sei até que ponto é que realmente eles têm essas restrições todas, é por Japão ter visto que eles fazem isso muito com outros países. O Japão parte do princípio que eles vão fazer isso, Yeah. mas é assim, quando
quando eu, que estou aqui em Portugal, estou a atender tanto portugueses como brasileiros que estão a residir em Portugal e vejo que eles são tratados de maneira tão diferente, Uhum. custa-me, estás a ver? Sim, sim. Porque eu sei que não é essa a situação, mas é assim, mas todo o direito. O Japão tem as fronteiras que tem, gérias como tem, é um país soberano, todo o direito. Portanto, Uhum. eles têm regras muito, normalmente, muito limitadas para se poder entrar no país e circular no país e o que fazer no país. Nós, portugueses, porque somos uma nação pequenina, temos pouca gente, somos fofos, não fazemos mal a Uhum. ninguém. Certo. Apesar de imigrarmos muito e sermos um país de imigrantes, mas normalmente os imigrantes portugueses no mundo têm uma boa imagem, geralmente têm uma boa Uhum. imagem associada a serem trabalhadores, a adaptarem-se às regras e leis dos países em questão, etc. Não há muitos portugueses a residir no Japão. Os que foram para o Japão não foram normalmente num contexto de imigração ilegal, nem massiva, nem nada. Uhum. Portanto, temos muitas, muitas, muitas facilidades, Uhum. mesmo quando vamos só para turismo. E por causa de fatores históricos, o Japão não, há alguns japoneses já apanhaste algum daqueles assim mais racudo que ficasse tipo chateado por ser português ou assim, portuguesa? Não, sempre tive ao contrário, sempre tive ótimas reações. Bem, mas eu digo-te, eu também tenho uma memória um bocado seletiva. Eu lembro-me das coisas que correram bem, das coisas que correram mal, é tipo: Não, não, "Ok, mas pronto, sabemos que está bem". em fatores, né, supostamente históricos, Portugal foi o primeiro país né, europeu a chegar ao Sim, Japão, né, mas depois e eles aprendem na fomos escola. meio que corridos por causa, né, de queremos ah, incentivar ao cristianismo pelo Japão afora. Fomos meio que corridos Sim. de lá. Sei E lá, aí então tu vês um bocadinho podia, incompreensível. podia haver aqueles japoneses tipo, né, que também gostassem de história e soubessem obviamente isso, porque não estou a dizer que seja obrigatório toda a gente o saber, e tipo, ganhar, és português, epá, não és cá bem-vinda por isto, isto e isto. Eles não fazem isso, porque na cultura japonesa existe a máxima da não confrontação e da Uhum. manutenção da harmonia no grupo e na conversa que se está a ter com a Podem pessoa. E pensar, mas cara não falam, é isso? é mais engraçado ainda, é uma maneira, se existe, ok, deixa-me parafrasear isto de uma maneira que seja, compreensível, porque agora estou aqui a tentar fazer o exercício de tradução cultural. Há uma maneira de tu entenderes o teu nível de intimidade com uma pessoa, Hum. e essa maneira é as camadas superficiais de politeness começarem a peel off, não é? A sair. Então é assim, no início é tudo, roses, é Uhum. tudo muito fofo e toda a gente se dá bem. Os portugueses, sim, têm pessoas muito impressionantes, os portugueses têm o Ronaldo, que é um dos melhores desportistas do mundo, também tinham a Amália, uma cantora famosíssima, os portugueses são espetaculares, têm estas coisas todas. Nós estudamos todos na escola que os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão e trouxeram inovações Uhum. tecnológicas super importantes e tal. Eles Nós estudam isso na estudamos tudo história? isso na escola. Eles estudam na escola, está nos programas da escola. O programa do Japão não está focado no que os portugueses fizeram, está focado no que aconteceu no Japão, Uhum. para os quais os portugueses foram um fator. Ah. E essa foi uma das coisas e por isso é que eu sei dos programas escolares e dos manuais escolares, porque eu estive no Japão, em escolas japonesas, a fazer observação e trabalho de campo, como é que eles ensinavam história do Japão e como é que formavam uma ideia de identidade japonesa através da história do Japão e que papel é que o outro, ou a Uhum. alteridade, desempenhava na criação desta identidade japonesa. Ok, Ah, acabou ok. agora o meu parafraseado, parafraseado académico, acabou. Aquele trabalho académico, ou já não me recordo bem agora a palavra que tu fizeste em relação à parte de gastronomia, né? Isso depois é outra Dos coisa pratos. do património Tem a ver imaterial, um pouco também é tem a ver um pouco com isso, por no caso para a identidade do uma das Japão. ramificações também é a Nanban Ryori, ou seja, a gastronomia de origem Nanban. Há muitas ramificações e uma delas, ou aquilo que eles aprendem na escola, e de uma maneira, eles depois aprendem também sobre a missionação e sobre, ah, Uhum. eles tentam não a atirar para cima dos miúdos, sobretudo nas idades em que isso é dado, que é mais ou menos 12, 13, 14 anos, eles não Uhum. atiram para cima deles conteúdos muito pesados, como por exemplo os massacres, as perseguições, todas as coisas muito blood and gore, até porque isso foi feito, porque é que eles não ensinam isso na escola? Porque isso foi feito por japoneses sobre japoneses, não é? Os japoneses estavam a torturar outros japoneses que eram cristãos. A 99,9% das perseguições, das torturas, de todas essas coisas absolutamente horríveis, foram perpetradas de japoneses para japoneses, Era por isso eles basicamente não estavam. guerras civis internas. Sempre. Sim, guerra civil, quando tu tens 30.000 pessoas a serem massacradas em Shimabara por um exército de tal maneira que depois tem que ser repovoada a zona porque não havia quem fizesse cultura do arroz e morriam todos de fome, tu estás a falar de uma
limpeza étnica É. interna. Portanto, Uhum. há assim uma série de coisas da história do Japão que o Japão não ensina no seu programa de história, o que é muito interessante, mas o que ensina no seu programa de história, o que está incluído, é toda aquela narrativa de os que chegaram do estrangeiro, não sei o quê, os portugueses e não só, porque vinham muito, eram chamados de Holandeses portugueses, e tudo mais. mas tinham muitas mais etnias para além de portugueses naqueles Uhum. barcos. Pronto, e toda essa história é muito ensinada na escola, então eles sabem isso. E quando eles sabem isso, eles trazem isso para a conversa, como uma coisa de encontrar elos comuns, Uhum. encontrar link, encontrar uma ponte de contacto entre as pessoas. Então, no início, a tua relação com as pessoas é todas muito sobre aquilo que vocês têm em comum, a história que têm em comum, as pontes de contacto, a harmonia, o etc. Uhum. Depois, quanto mais íntimo tu és com uma pessoa, Pode com o começar a passar do piorar ou melhorar. tempo, as pessoas começam a introduzir aquilo que são as coisas que não são só Estereótipos? estereótipos, ou só fofas, ou só giras. E Uhum. coisas como: "Então, mas vocês em Portugal ainda são", se for alguém que não conhece o Portugal contemporâneo, normalmente os japoneses não conhecem o Portugal contemporâneo, só conhecem essa parte da história. Dizer: "Então, mas vocês em Portugal ainda são muito religiosos, tipo como na América Latina ou como na Espanha e tal, como é que é isso realmente? Vocês ainda são muito fundamentalistas ou não?". Pronto, e depois eu tenho que lhes dizer que não, que Portugal é o país mais "you do you, I don't care" que existe. E cada um faz o que quer e ninguém pergunta nada a ninguém, de género. Quem quer ser religioso é, quem não quer não é, tudo bem na mesma. Quer dizer, pelo menos é essa a minha percepção que eu tenho de Portugal. Quer dizer, é Concordo, aceitável. um pouco. Concordo de certa forma. Sim, não coisa. Eu acho que Portugal, além disso, e, por exemplo, se na tua opinião, até por sou Portugal, se te uma pergunta de e tal, japonês, né? E tal, os portugueses ainda são muito patriotistas ou nem por isso? Na minha opinião é Eu não. diria que os portugueses gostam de símbolos patrióticos, como por exemplo as equipas de futebol, a bandeira, as comidas que estão associadas à nacionalidade, Uhum. mas gostar de símbolos patrióticos ou querer morrer pela pátria são coisas diferentes. Sim. E os portugueses são dos povos, isto está estatisticamente verificado, os Uhum. portugueses são dos povos com menos vontade de morrer pela pátria, na Europa. Isso eu concordo. Isto está verificado estatisticamente. Portanto, nós adoramos bandeiras, cozidos à portuguesa, sagres, e equipa de futebol. Mas Mas fazer tudo pela pátria, epá, se calhar exato, não vai lá correr muito bem. Vamos tipo, está a resolver na paz. As é guerras isso, ficaram há uns 500 anos lá atrás, 200, não há é necessidade de estarmos a isso. meter. Não nos metemos na primeira e na segunda, para que é que nos vão meter agora em guerra com alguém? Eu acho que há coisas muito, muito boas na mentalidade portuguesa e há coisas muito, muito boas na mentalidade japonesa. A mentalidade japonesa é consideravelmente mais patriótica que a mentalidade portuguesa, Uhum, mas ao mesmo tempo é menos profunda. Portanto, ok. há mais é Achas que mais nós pensamos visível. demasiado em relação aos Não, os japoneses? japoneses é que pensam demasiado no patriotismo, porque no dia a dia tu és Não é? muito saturado com ideias patrióticas no Japão. Em tudo, nas notícias que tu lês, nos discursos políticos que tu ouves na televisão, em todo lado. Mas depois vais perguntar às pessoas do dia a dia, na rua, no teu trabalho, etc., os japoneses normais, Hã? e eles têm aquela ideia de género, sim, isto é tipo, é como se fosse uma banda sonora que está a tocar e tu já não ligas. Ah, ok. Estou a Por perceber. Tipo, exemplo, parece quando vais tu estás no se vais a conduzir e tipo vais tipo em piloto automático, né, vai tipo o rádio a dar, mas se vais a pensar noutra coisa, é o tipo patriotismo no Japão é o piloto automático. Mas uhum, isso não quer dizer que as pessoas japonesas sejam realmente patrióticas. uhum. Enquanto que em Portugal nós não falamos tanto do patriotismo, mas toda a gente adora levar bandeiras para todo lado. Aqui, vai e tal, tu e não sei o quê. E, ai, vamos para uma vamos chega o verão, né, festas populares, bota lá, não Sim, importa é beber cerveja e beber uma musicazinha pimba. sim. Mas o Japão tem etapas da sua história Uhum, contemporânea, da sua história do século XX, não é? Muito pesadas, e depois teve uma transformação desde os anos 80 até agora, que faz com que as gerações mais novas olhem para as gerações que viveram a Segunda Guerra Mundial e pensem: nós não somos os mesmos. Estás a ver? Há essa cisão uhum, intensíssima que as pessoas de 30 anos olham para as pessoas de 60 anos e pensam: eu não tenho nada a ver com esta pessoa. A minha uhum, vida não tem nada, as minhas ideias não têm nada a ver com os meus objetivos, para o meu país não tem nada a ver com essa pessoa. Então, uhum, às vezes, quando eu estou no Japão ou quando eu falo com os meus amigos japoneses, às vezes o que eu sinto é que a gente, a observar o Japão, em muitos casos, estamos a observar
o futuro, Uhum. porque coisas como a crise do alojamento, os ordenados das pessoas que trabalham 2, 3 ordenados seguidos e mesmo assim não conseguem viver de uma maneira independente ou sair da casa dos pais ou formar uma família. E lá Coisas acontece? como lá Lá tudo está. isso acontece há 20 anos, estás a ver? Então por isso é Nós, que eu estou a nós dizer, cá também. Mas, por exemplo, cá não estás cá. Achas que lá está mais agravado do que cá? está muito mais agravado do que cá e dura há muito mais tempo do que cá. Ok. Todas as crises deixa-me ver um bocadinho de água. Não, tudo bem. Tu é que fizeste bem. Eu não trouxe água nenhuma. Todas as crises que estão agora aqui a começar, porque Uhum. pode parecer que não, mas estão só a começar, no Uhum. Japão começaram há 20, 30 anos atrás. É por isso que é tão interessante estudos japoneses. É porque Uhum. quando tu estás nos estudos japoneses, na área da sociologia, da antropologia, da história, tu estás a observar microcosmos de coisas que estão a começar a aparecer nas outras sociedades desenvolvidas. A questão da ausência de natalidade, a questão de novas formas de parentalidade e família, a questão das economias neoliberais e os tipos de mercados que surgem daí. Portanto, Uhum. tudo, tudo, tudo no Japão nos últimos 30 anos só está agora a começar a aparecer na Europa e nos Estados Unidos. É muito interessante. Uma coisa que eu por acaso acho curioso é tipo, quando foi para fazer a marcação deste dia, né? Ah, nada contra, tu és muito mais organizada do que eu. Isso eu percebi logo de caras, né? Ok? Que foi uma rigidez completamente diferente daquela que eu estou acostumado com os restantes dos convidados e convidadas. E a minha dúvida é, essa tua tipo, parte de organização e tudo mais, já foi de Portugal quando foste a primeira vez para o Japão ou ganhaste no Japão e continuaste a trazer para Portugal? Acho que é uma pescadinha de rabo na boca. Porque é Ok. assim, primeiro há traços da tua personalidade, da tua maneira de ser e não sei quê, Uhum. que tu já tens e que por causa de já teres, funciona bem lá. Muito bem. E funciona bem lá e funciona bem quando trabalhas com japonês ou quando trabalhas para contexto japonês ou para organizações japonesas. Então, são coisas que, por terem um reforço positivo, porque funcionam, tu Uhum. cultivas ainda mais. E depois é Certo. assim, se queres continuar a trabalhar com equipas japonesas ou sendo uma das equipas em que também há japoneses, ou com organizações japonesas, ou organizar as viagens no Japão, ou o que quer que seja, tens que funcionar dessa maneira. E, portanto, mesmo quando estou em Portugal, tenho que funcionar dessa maneira. Se eu Uhum. sei que tenho coisas marcadas no Japão, como tenho, por exemplo, para o próximo ano, em março, abril, etc., isso significa que eu tenho que me organizar também com as coisas com os portugueses e com o lado dos portugueses dessa Uhum. maneira, estás a ver? Ok. Então, eu acho que o que acontece é que qualquer que seja o país, pode ser o Japão ou outro qualquer, há sempre qualquer coisa que tu já tens, que é inato em ti, e depois há qualquer coisa que é consideravelmente reforçado, porque funciona naquele contexto. Uhum. Mas eu não chamaria rigidez, eu chamaria uma outra maneira de pensar, porque no Japão isso é percepcionado como ter respeito pelas pessoas, que é Uhum. tipo dar-lhes tempo suficiente para elas se prepararem para fazer uma coisa bem feita e dar-lhes a oportunidade de fazerem renshu, fazerem Uhum. prática, fazerem exercício, como se fosse teste, Uhum. antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, no Japão, normalmente a gente, quando tem um compromisso, a gente chega sempre bastante antes do compromisso. Quando temos qualquer coisa que vai ser uma reunião com mais gente, às vezes temos reuniões de praticar. Eu hoje Ah, vou tentar explicar a um japonês que em Portugal é, se marcamos o almoço à uma, é só para aparecer às duas. E alguns só aparecem às 2h30. pois, se tu fizeres isso no Japão, eles nunca mais trabalham contigo e também não te vão explicar porquê. Sabe como é que eu primeiro falo por mim, né? Ah, e tal jantar. Não, jantar às 8. Eu sou preciso, se sou o primeiro a chegar e chegar às 8h30, Pois, né? se tu fizeres isso no Japão, acabou. Eles nunca mais te dão a benefício da dúvida, porque tu Ok, tens one chance. One chance. ok. Cada momento é É íchigo aquilo e e aquilo mesmo, tipo, não há outro. a ideia deles é, cada momento é precioso. E se tu não Uhum. estás a dar o devido valor aos momentos das outras pessoas, tu estás a faltar ao respeito. Uhum. E nesse sentido é muito uma mentalidade samurai. É tipo, a ofensa foi feita. Uhum. Ok. Prontos, a Inês com 21 anos decide. Eu vou para o Japão. Como é que surgiu essa Ah, vontade do Japão? Tipo, foi a partir do estudo? Foi influências de alguém? Como é que lá então é foste assim, parar? eu estava, vou pintar o contexto, eu estava absolutamente falida, porque eu era uma trabalhadora estudante, portanto, é de Uhum. género.
tomava duche de água fria porque não podia pagar água quente. Era esse o Certo. meu nível. Então eu tinha zero dinheiro, nem para viver, quanto mais para ir ao Japão. Mas aconteceu uma oportunidade incrível. Por um lado, eu estava a estudar património cultural, história da arte, arqueologia, antropologia, estava nessa área de estudos. Uhum. E nessa área de estudos eu estava muito mais interessada para as coisas que não eram europeias. Não necessariamente naquela fase as japonesas, mas eu de género, eu adorava tudo o que tinha a ver com a história dos Incas, dos Maias, da América Latina, dessas civilizações, adorava isso. A história Também europeia adorava. nós meio que já temos um bichinho de como é que ela acontece ao longo da nossa adolescência. E eu já estava farta do mesmo discurso. Era sempre o mesmo discurso eurocêntrico, europeísta. Hoje em dia chamar-lhe-íamos um ensino quase racista, porque é um ensino que ensina aos brancos a serem brancos. E eu achava isso muito estranho, apesar de ser branca, mas eu achava, eu não tenho ilusões da minha raça, mas eu achava Uhum, que era ridículo que no ensino superior continuassem a falar só de história europeia e da arte europeia. E eu queria saber do resto do mundo. E eu uhum. tinha mais amigos Há estrangeiros do que mais para além portugueses. disto. E tinha mais amigos estrangeiros do que portugueses, estás a ver? Falava Uhum, mais inglês do meu dia a dia português, então eu achava aquilo tudo. Ok, eu tenho que ir aprender outras coisas, eu não posso ficar só aqui. Então eu gostava de estudar muito isso, gostava muito de budismo, estudava budismo já há bastante tempo, já tinha feito um curso de meditação, de budismo zen, gostava muito de hinduísmo, a arte hindu, achava uhum, fascinante, e tudo, a civilização chinesa, por causa da medicina tradicional chinesa, que também era uma área que eu gostava muito, portanto tinha muitos interesses que se uhum. prendiam com alternativas ao europeu branco mainstream. E nesse Certo. contexto, eu vi uma coisa que foi um folheto da Embaixada do Japão em Portugal, que anunciava um programa que eles tinham, que era um programa em que faziam um concurso em vários países europeus. Os Uhum, critérios era ser estudante universitário, ser de nacionalidade portuguesa neste caso, estar num país europeu e aceitar um programa que era criado pelo Ministry of Foreign Affairs, o MOFA, no Japão, em que nós seríamos recrutados para estarmos no MOFA e fazermos funções assim do género muito básicas, um estagiário muito simples, basicamente receber formação de relações internacionais na perspectiva japonesa, uhum. e era uma oportunidade única, porque eles é que suportavam e pagavam tudo, De que custos, eu prontos. nunca na Verdade. vida teria essa possibilidade. Uhum, Na altura eu ainda não estava a aprender língua japonesa nem nada, mas tinha muito interesse em conhecer um país asiático por uhum. estar lá. Porque the whole point era, aqui eu não consigo saber o que é o outro lado, porque eles aqui não me conseguem explicar isso, então eu tenho que saber a esse outro lado. Como é que é a vida do lado de lá, a partir do lado de lá. Se eu ficar Por aqui não acaso consigo. surgiu o Japão no meio disso, mas, por exemplo, Sim. se calhar se tivesse, imaginas neste momento, por exemplo, a fazer essas viagens, por exemplo, para a Coreia do Sul ou para a China ou outro assim país asiático também? Sim, o meu pai já tinha ido para a Coreia do Sul em trabalho algum período antes, então eu já tinha tido recebido lá em casa quando ele voltou Algum de viagem feedback? algumas cenas da Coreia do Sul, sim. E o meu pai viajava muito em trabalho, apesar de não nos poder levar, mas eu tinha essa ideia das coisas que iam chegando, estás a ver, do Uhum, resto do mundo, e dessa ideia de as pessoas vivem de uma maneira diferente e têm valores diferentes, ideias diferentes, e só se uhum. consegue perceber isso estando lá. E então, Não é a sim, partir de surgiu essa livros que tu vais conseguir oportunidade. perceber as coisas. Sim, mas poder ir para o Japão foi, também por causa disso, porque imagina que eu tinha tido a mesma oportunidade se calhar na Índia, que é muito mais perigoso para uma rapariga estar sozinha. Aí se calhar já não me tinham deixado ir, apesar de já estar fora de casa, mas ainda tinha que prestar cavaco. Então, já não estava tecnicamente a viver com eles, não é? Mas não podia só dizer: "Olha, fui", não. Vou para ali e vocês não têm que dizer nada. Não, não, não. Então ele disse: sim, Japão é bom, é tipo Coreia do Sul, é seguro, podes ir, estás à vontade, vai lá ficar 3 meses". Uhum. E sim, e foi a primeira viagem. E nessa primeira viagem mudou tudo, porque, no fundo, eu São costumo dizer, eu uma nunca fui ao viagem, mas Japão uma como senhora viagem, pelo que eu sei, é ainda umas horinhas sim, volantes de sim, voo. sim, o voo para o Japão é longo. E eu nunca fui ao Japão como turista, repara, mesmo a primeira viagem foi como estudante, imersão cultural. Uhum, Então isso fez muita diferença, isso mudou tudo, porque foi tão intenso, houve tanta coisa que eu não percebi que aconteceu, que eu quando voltei, a minha percepção era: "Eu vou demorar o resto da minha vida a perceber isto".
Do Eu género, tenho this que is lá a voltar, project. eu tenho que encaixar as peças certas. Eu tenho que encaixar as peças, exato. A mesma ideia, Uhum, primeiro, uma enormíssima dívida de gratidão para com uhum. a Embaixada do Japão e o governo japonês que me pagou esta viagem, não é? E que me abriu os olhos para esta possibilidade. Opá, há aqui muito para estudar, muito para saber, Sentiste muito ali na para altura, aprofundar. se calhar naquela altura não tinhas sentido cá um virado de página na tua pessoa, mas se calhar mais para a frente começaste a sentir isso, não? Eu comecei a sentir que as coisas faziam sentido juntas. Ou Uhum, seja, eu comecei a perceber que as minhas ideias sobre o que estudar na cultura japonesa e na história do Japão vieram de ter estado no Japão e que isso era muito diferente daquilo que eu via as pessoas interessarem-se sobre o Japão quando não estavam no Japão. E o facto de eu depois começar a ir a conferências, a fazer mestrado, a fazer o doutoramento e apresentar a minha investigação em congressos e ter o feedback positivo das outras pessoas, uhum. normalmente dos outros investigadores de estudos japoneses, também foi um ótimo reforço. Portanto, as coisas reforçavam-se mutuamente. Quanto mais eu estudava de estudos japoneses, quanto mais viagens de investigação eu fazia ao Japão, quanto mais congressos eu ia, mais reforço positivo dava. Então, a carreira desenvolve de uma maneira muito orgânica, assim, estás a ver? Porque Nessa. tens sempre Uhum. mais que fazer. Ok, 21, Sim, né? Conheceste ali japonesas, no caso da classe dos japoneses e 21 japonesas. aos 30, né? E com essa coisa de casares, sentiste alguma vez que, por exemplo, né? Eu Ai, não eu sei se tenho um monte de chegaste histórias boas. àquelas amigas de ai, tal, tu estás tipo a chegar aos 30, tipo, né? Como ouve-se aquelas notícias, estás a chegar aos 30 e Calma, não calma. pensas em casar, não fazes isto, não fazes aquilo, tipo, epá, já tenho que ficar velha. Isso realmente ainda está bem presente assim no dia a Calma. dia. Tenho muito very, very juicy stuff to say. Já agora, tínhamos há bocado falado, eu já tinha entrado, eu que tenho, é como estou a olhar para mim, para a minha própria câmera, não tinha reparado que ela já aqui está, a dormir. A tua gata já entrou. Já está aqui a dormir há muito tempo. É Eu estou a sinal, tapá-la na câmara, ela tem estado aqui a dormir, é a sinal que está-se a ouvir-me. sentir embalada pela nossa conversa, isso é Yeah, bom. completamente. Então, sobre ter ido ao Japão naquela altura. Sim, very juicy stuff. Então, número um, eu lembro que eu escrevi isso nos meus cadernos, que eu sou toda muito de registar a coisa, já era o meu Yeah, lado antropóloga. E então, de registar a experiência. Então, eu lembro de escrever nos meus cadernos isto, e lembro-me de estar lá e estar a ter estas conversas, porque é assim, eu ok. sentia, tendo 21 anos, 20, 21 anos em Portugal, e tendo Uhum. sido sempre uma adolescente que tinha muitos amigos misturados, tanto de rapazes como raparigas, e estava sempre em grupos mistos, então eu achava extremamente, alien que no Japão as coisas estivessem tão divididas por géneros, e essa foi uma das coisas que eu notei. Portanto, Parece o Estado aquela Novo coisa português em que era rapaz de um lado e pá, raparigas do outro. aquela coisa de jantar fora, ir ao karaoke, conviver, ir ao parque temático, não sei o quê, é as meninas vão com as meninas e os meninos vão com os meninos. E depois quando se faz um mixer, Uhum. é uma grande cena fazer um mixer. É tipo, eu tenho que convidar. Sim, é tipo mind blowing. Nós em Portugal, e acho que em todos os países latinos, miúdos e miúdas nas idades adolescentes, a gente mistura-se uns com os outros e sai todos juntos e ninguém quer Se saber. eu E preciso sair um falamos todos. rapaz no meio de 5 raparigas, sai uma rapariga com 5 rapazes. Como, né? Tipo, Sim, ninguém quer saber, no big deal. No Japão, não. Era totalmente duas sociedades diferentes. E uhum. depois, para alguém que está a começar a ouvir a língua japonesa e a fazer sentido das coisas, Certo. ainda era mais estranho, porque as raparigas falam de uma maneira e os rapazes falam de outros. Usam Existe diferentes aquelas gírias. vocabulários, gíria, vocabulário, terminações das frases, cadência, sonoridade é totalmente diferente, Uhum. mas há mesmo vocabulário diferente. E eu pensava para mim, fogo, pá, isto são duas sociedades divididas, como é que esta gente mingle? Como é que Como há é que isto aquela acontece? conexão, né? Como é que acontece? Porque assim, tu só te sentes interessado ou interessada depois de já conheces a pessoa, não é? Ou conviver com ela, ou estar num grupo de amigos, Sim, e sim. aquilo passa de um amigo a algo mais. Então, nós estávamos com o nosso guia, tipo, que estava a tomar conta de nós, porque éramos um grupo, aquilo era num Uhum. contexto em que era um grupo de europeus Uhum. selecionados pelas embaixadas dos respectivos países para estarem no MOFA, no Ministry of Foreign Affairs, em Tóquio, Uhum. essencialmente daquele horário das 9 às 3 da tarde, e depois fazíamos outras atividades culturais e de formação de cultura japonesa, ou simplesmente ir a espetáculos ou visitar sítios. E então eu estava com o rapaz que estava tipo a tomar conta de nós e eu perguntei-lhe: olha, agora, a sério, estamos sempre divididos, eu vejo sempre a sociedade dividida, rapazes para um lado, raparigas para o outro, ainda agora, isso foi depois de termos ido almoçar fora, ainda agora no almoço, tipo, havia mesas de raparigas e mesas de rapazes, as pessoas não se misturam, como é que vocês aqui começam a falar uns com os outros? E ele disse-me, fazemos mixers, e os mixers são
um rapaz ou um grupo de rapazes que têm um contacto, geralmente através dos irmãos ou dos primos ou isso, com um grupo de raparigas e combinam ir todos a um sítio, o grupo de rapazes e o grupo de raparigas. Mas há toda uma aura de seriedade no assunto do mixer, porque a Tipo, és ideia é tipo um logo contrato empatar. tipo de honra, tipo de o que é que tem que acontecer e o que é que não pode acontecer. Será isso? Não há um contrato por escrito, mas há uma espécie de entendimento silencioso que o objetivo daquele mixer é criar pares. Ok. Seja num karaoke, normalmente é ir a um karaoke ou ir a um parque temático. Mas é tudo muito sério e formal. Então o nível passa de não nos misturamos para quando nos misturamos tem que haver um objetivo para nos misturarmos. E isto e tu vês mini repercussões desta mentalidade em muitos aspectos da cultura japonesa, que é quando há uma interação com qualquer pessoa, não é só com o género Uhum. oposto, tem que haver um objetivo para essa interação, tem que haver um contexto para essa interação. Sim, a ideia deles, sobretudo das raparigas, que eu Uhum. achei naquela altura super arcaica, era Certo. o objetivo primordial de ir para a universidade. Não, tens que ver, o meu background era tipo a melhor aluna, eu gostava do curso que estava a tomar, quer dizer, a minha vida fazia-se dos meus objetivos, não se Uhum. fazia de Os objetivos de outras pessoas. É ou isso? ou de casar e ter filhos, quer dizer, eu não me estava a ver com isso não estava no meu baralho, se acontecesse, acontecia, mas não era uma coisa tipo a minha realização pessoal não dependia disso. Uhum. Mas aquelas miúdas japonesas, sim, o objetivo, mas muito claro, o objetivo de ir à universidade, particularmente uma boa universidade privada, porque é onde estão os meninos de boas famílias, é encontrar um bom partido e depois ser uma dondoca dona de casa. Eu não estou a dizer que são todas assim, Uhum. mas o Uma facto boa de ver maioria. raparigas no século XXI a pensar assim, eu fiquei chocada. Sinceramente, fiquei Tem que ir tirar chocada. o mestrado para o Japão. Não, não tem, sério, vais ficar super desiludida. Vamos ficar desiludidas. As Tem que nossas tirar o universidades mestrado. são muito boas. As nossas universidades são mesmo muito boas. Depois, mais tarde, voltei ao Japão no contexto de visiting researcher, Uhum. em que uma das coisas que eu tinha que fazer era dar aulas. Para estar como Certo. visiting researcher na instituição, tinha que dar aula de volta à instituição e estive na Kyoto Gaidai a dar aulas de língua japonesa, ou curso de língua japonesa. Olha, os estudantes japoneses do ensino superior dormem nas aulas, sobretudo se eles já estiverem no terceiro ano e já Pá, eu estão na na minha fase de procurar faculdade, emprego. a minha faculdade tem 2 pontos de Pokéstop. Eu estou a capturar Pokémons nas aulas. Exato, mas eles nem isso, eles dormem. Sabes porquê? Porque eles estão a ir às entrevistas de emprego no terceiro ano, eles já não querem saber das aulas, eles dormem nas aulas, eles só estão lá para picar presença, para não ter falta. Uhum. Por estranho que pareça, passam-nos na mesma, mesmo eles estando a dormir, mesmo eles fazendo muito mal nos exames. A mentalidade da universidade japonesa não é igual à mentalidade da universidade na Pagas, Europa. estás pronto para coisa. Só tens que passar lá aquele tempo e vais-te graduar. De certa forma, nós no ok, não, por acaso, nós temos a cena de chumbar e tudo mais, até o 12º ainda muito, né, também. Em faculdade, se não passas as cadeiras certas, né, também chumbas, entre aspas, mas vá. Ah, pelo menos até co nono ano, existe bastantes pessoas a chumbar também, além desse percurso, mas quase que se vais lá e fazes o mínimo dos mínimos, vais passando, vais tipo estando lá No presente. Japão é ao contrário. No Japão, todo o teu esforço académico está até tu entrares para a universidade. Depois de entrares para a universidade, eles já não se esforçam mais. Mas, comparativamente com conosco, em Portugal em particular, ah, os miúdos japoneses, os mais pequenos, ui, esses matam-se a trabalhar. Mas matam-se a trabalhar. Não é nada raro tu estares às 11 da noite da rua e ver os miúdos a saírem das cram schools, das escolas de centros de explicações, com as mochilas e não sei o quê, irem a uma loja de conveniência, pegarem vitaminas e bebidas energéticas e ainda andarem a beber aquilo rápido no caminho, porque quando chegar a casa ainda têm mais trabalhos de casa para fazer. Eles não se vão deitar antes das 2 da manhã e vão se acordar Nós às sete cá, da pelo manhã. menos pela minha experiência, tipo, foi muito a cagar, pá, até o 12º, e só comecei realmente a estudar na faculdade e só depois do primeiro ano mesmo assim foi devagarinho, o segundo e o terceiro ano é que foram um pouco mais rígidos, de resto foi, e Por isso falta é que mim e eu falta acho uma grande maioria de nós portugueses, né? Por isso é que eu acho que é o oposto. Nós vamos crescendo em maturidade, em idade, e vamos levando as coisas mais a sério. Uhum. No Japão, eles têm muito peso de qual é a impressão pública, a imagem pública que dão da escola, E o porque meu estão filho sempre tem de. muitas boas notas, não sei o quê, ainda tem muito É que esse.
Eles estão sempre de uniforme. Toda a gente que os veja na rua sabe de que escola é que eles são. Aquilo não dá frio, aquele tipo de uniforme, tipo, para as raparigas, aquilo não deve dar frio no inverno. Tipo, Dá frio e é super desconfortável e invasivo. Imagina terem que estar a ver as cores das tuas cuecas. E tu yeah, tens que ter tudo do uniforme, incluindo as cores da roupa interior. Não, é super invasivo e injusto, é injusto a muitos níveis. Também não, por exemplo, se tens o cabelo naturalmente encaracolado, tens que alisar. é isso que eu Tens te o ia perguntar. cabelo E tu, como castanho, tens que estrangeira, alisar. não? Não. Por exemplo, não é Ele- porque estou-me a lembrar que tu também já falaste com a Lau. Sim, E é tanto tu, tanto a Lau possível. têm o cabelo encaracolado. Daí, tipo, enquanto estrangeiras não tiveram, não, mas também passar por essa coisa, aí cabelo encaracolado, deixa-me tocar ou algo assim do Depende da género. idade. Depende da idade. Ah, Porque se tu fores pequena e estiveres na escola japonesa, tu tens que ser igual aos outros. Não é só porque a regra da escola é essa, é porque o bullying é muito real. E tens que ser igual aos outros. uhum. Tens que ser o mais igual aos outros possível, Padrão. para mim. Linha, Para linha, não, linha de. para não Não é seres o máquina. target, tens que ser o mais igual aos outros possível. Por exemplo, o Japão tem um grande problema em algumas prefeituras, nomeadamente a prefeitura de Aichi, que é onde é Nagoya, a prefeitura de Guma também, que são prefeituras onde houve um circuito de imigração dos descendentes de japoneses que já nasceram no Brasil. Uhum, Portanto, no início do século XX houve uma horda de imigração de japoneses para o Brasil e depois segundas, terceiras e agora até quartas gerações desses uhum, japoneses no Brasil estão a voltar para o Japão. As crianças, os filhos desses japoneses estão a ser, que são brasileiros, uhum, tecnicamente, estão a ser escolarizados no Japão e enfrentam grandes problemas de integração na escola. Eu conheço inclusivamente um projeto muito interessante, porque é um projeto entre Portugal e o Japão, uhum, precisamente da prefeitura de Aichi, que eles estão a estudar em escolas de bairros problemáticos e questões de integração de uhum. jovens nas escolas, como combater, como contrariar as tendências de bullying e ver se isso se aplica lá no Japão também. Porque sim, estes meninos e estas meninas podem já ter cabelo encaracolado, já ter alguma mistura étnica, uma pele um bocadinho diferente, não sabem falar tão bem japonês porque se calhar foram para o Brasil quando tinham 3 anos ou 5 anos, se calhar estão um bocadinho mais atrasados na aprendizagem do kanji, passam tudo coisas que os diferenciam dos outros e que fazem com que eles sejam Um alvo alvo. de discriminação. Uhum, Então, sim, a ideia no Japão, se estiveres num contexto escolar, é seres o mais igual aos outros possível. Se fores adulto, eles não querem saber. Aliás, se fores adulto, até é bom tu, pelo menos na minha perspectiva pessoal, é bom enfatizar que se está confortável com ser-se diferente. Porque assim, há muitas pessoas que vivem no Japão prolongadamente ou andam entre o Japão e os seus outros países um com a negócio, perspectiva algo do de, género, certo? sim, vou ser o mais japonês possível. Eu acho que isso não funciona, não é a minha Nós experiência temos pessoal. a nossa raiz tipo, por mais que queremos mudar, temos tipo, tipo, há cenas que tipo, fazem ali parte ali um pouco do nosso ser. De certa E forma. mais, isso é mais do que isso, porque assim, a mentalidade japonesa culturalmente falando, genericamente falando, respeita quem se respeita e não respeita quem não se respeita. Então, se tu estiveres confortável e quase orgulhoso, não de uma maneira sobranceira, mas de uma maneira saudável, daquilo que é português em ti, eles Uhum. respeitam aquilo que é português em ti. Se estiveres a tentar transformar-te num japonês de uma maneira forçada e artificial, ninguém te vai respeitar, estás a perceber? Não, Então, naquele parolo que ali está. eu sei aquilo em que eu tenho que ser à la japonesa, no ambiente de trabalho, na interação com as outras pessoas, no respeitar dos horários, nas escolhas e na maneira de se comportar. Eu sei onde é que dá jeito eu ser Uhum. como os japoneses, mas também sei onde estar confortável e confiante na minha Portugalidade e não a recusar, porque ter isso como algo que se tem que faz parte de mim e que tenho orgulho, tem-me sempre trazido muito respeito da parte dos japoneses. Ao contrário de outras pessoas que querem, tipo, só dizer mal de Portugal ou esquecer-se que são do que quer que seja o seu país e querer, não, só o Japão é que é bom, nunca mais vou voltar para o meu país. Normalmente são os, passa a expressão, totós dos americanos que dizem Uhum. este género, só dizem mal da América e dizem, não, não, eu vou ser japonês. E os japoneses, não, tu nunca vais ser japonês. Hiroshima, Nagasaki. Mas sim.
curiosamente, não é? São logo esses que dizem: "Não, não, eu vou ser japonês". Fizeram aqui uma pergunta aqui no Insta, que seria de restrições de filmagem e fotografias no Japão? Se sim, como e mais ou menos em que lugares? Sim, essa é uma ótima pergunta, por acaso. Hum. Então, há restrições de, fotografia e Uhum. filme e utilização de equipamentos relacionados com eles. Normalmente, as restrições que existem estão muito bem sinalizadas. Existe iconografia, não está propriamente escrita em japonês, ou se estiver escrita em japonês, tem também a seguir imagens que são muito fáceis de identificar Ilustrativas. e sim, portanto, imagina, tens um sinal de uma pessoa a segurar um selfie e um telemóvel, e em cima desse sinal tem um proibido. Portanto, é Uhum. super fácil tu perceberes que ali não podes utilizar selfie sticks. Uhum. Então, os selfie sticks ou os tripés grandes são as coisas que são mais frequentemente proibidas no Japão, e eu diria em quase todos os sítios que são muito turísticos ou onde pode Uhum. haver multidões. Por razões um bocado óbvias, porque as pessoas podem se Vamos tentar magoar o a selfie tocar nos stick. Olha, tripés bater ou na no cabeça selfie do stick. outro. Exato, portanto, selfie sticks e tripés não vale a pena vocês levarem para o Japão, porque em quase todos os sítios que são muito turísticos ou que pode haver multidões ou que pode haver muitas pessoas, mesmo que sejam ruas, espaços públicos, vai ter o sinal que é proibido. E aí os portugueses normalmente perguntam: mas e se não tiver ninguém lá e eu for muito cedo e não há ninguém? A minha resposta oficial é: Não. não desrespeitem a sinalização. Se há sinalização, não desrespeitem. Agora, se lá porque há câmaras, eles vão de facto atrás de vocês pedir a multa e não sei o quê, se calhar não vão. Mas porquê? Não sejam assim, sejam Mas os fofos portugueses gostam tanto de quebrar as com a regras. sinalização. A sério. Vá lá, sejam Então, e por fofos. exemplo, nessa parte de tirar por exemplo, até que houvesse também restrições na temática de locais mais históricos ou algo do género, por exemplo, se fosse, Isso por exemplo, existe. se Por for câmaras exemplo, com flash, tipo, não sei até que ponto, não conheço nada disso, eu estou a falar que tipo, está-me a vir à cabeça, né? Alguma coisa que o flash uhum, possa danificar alguma coisa sim. para além. Então, Então, dentro dos museus, dentro dos palácios, dentro dos castelos, em todo o sítio onde houver pintura, uhum, pigmentos, é uhum, proibido com flash. Isto há pessoas que certo. não são da área de História da Arte e do Património, mas basicamente esses pigmentos degradam-se se forem sujeitos às luzes do flash. Então, em todos os sítios onde há pinturas murais, não se pode usar flash, normalmente existe a sinalização para isso. Uhum, Em muitos outros sítios que não são dentro de um determinado espaço, não são dentro do museu ou dentro de um castelo, também pode ser proibido tirar fotografias, isto porque são património classificado, quer seja classificado pela Unesco ou pelo Japão como património cultural, e o direito à imagem está para o governo japonês ou para as uhum. entidades de gestão daquele Resumindo, património. Então queres vocês guardar não. uma boa memória, podes contar uma história ou então podes gravar aqui. Eles dizem, grave no seu coração. Ok, faz Com o aquele tipo. Corânica não aguentou, portanto, guarda no coração. Sim, o Tu que eu faz acho que é uma assim, expressão engraçada. visualiza bem. Mas olha, há maneiras. Comprem postais, ajudam a economia local e normalmente há postais à venda. Há livros de fotografias. Os japoneses são muito bons, não é? Por acaso que as câmaras fotográficas e as lentes são do Japão as melhores. Uhum, Portanto, nas lojas de souvenirs destes sítios, normalmente vendem-se livros que são tipo catálogos de fotografias daquele mesmo jardim, ou daquele mesmo castelo, ou daquele mesmo bairro histórico, nas uhum, 4 estações, que eles adoram fazer esse tema das 4 estações. Portanto, é aquilo a primavera, verão, outono e inverno, com fotografias lindíssimas. uhum, Comprem um desses livrinhos. A sério, ficam com as melhores, são melhores fotografias do que vocês podiam tirar. E depois há sítios que são bairros em que é proibido tirar fotografia ou filme, não só por causa do sítio ser histórico e património cultural, mas por causa das as pessoas que lá vivem e trabalham e que pediram que fosse instalada a proibição de fotografia e filme porque não gostavam de se ver fotografadas e filmadas assim, in your face, uhum. no seu dia a Por dia. exemplo, E e o, na o mais temática clássico de. é Gion, em Kyoto, o bairro das geishas. Toda a gente andava sempre a filmar as geishas na rua e os outros trabalhadores e pessoas que residem ali. E então, há uns anos para cá, eles pediram à Câmara Municipal de Kyoto que colocasse a CCTV, câmaras e sinais muito visíveis em como é proibido naquelas ruas de Gion e de Pontocho também andarem a fazer vídeo e fotografia na rua. Again, os portugueses quase sempre sneaky tentam tirar vídeo, mesmo quando eu estou com eles, eu não consigo tomar conta de toda a gente. E eu digo, por favor, não façam isso, porque ali sim, ali há polícia. E ali eles pedem-vos o cartão da máquina.
E Uhum. vocês têm que abrir o telemóvel, o smartphone, ou têm que abrir a máquina e têm que lhes dar o cartão. Aí é reinforced mesmo. E não adianta tentar ser agressivo ou algo do género, porque tu quando entraste no país concordaste com a política deles. Não sejam agressivos no Japão em nada. Ok, só uma parte. Isto não é para vos assustar, Não, mas não, não, a não, lei só para a dizer que, lei né, nós temos acabamos muito por até mesmo sabemos perfeitamente, e a tal forma tal pessoa é tipo mais demasiado às vezes rígida com a gente ou grossa e nós tipo partimos logo para a loucura, né. "Ah, estamos e noutro país, mesmo que vamos lá seja tentar ser diálogo, calmos." mesmo que seja diálogo, mesmo que tentem dialogar, não tentem dialogar com forças da autoridade japonesa, porque a lei japonesa diz que qualquer pessoa pode ser retida até 23 dias antes de ser prestada uma queixa. Ah, Então, se qualquer polícia, qualquer autoridade policial do Japão pode-vos reter, prender, uhum, até 23 dias, mesmo se ninguém apresentar queixa, só porque vocês estão a ser chatos. Normalmente, quando é que eles fazem isso? Pessoas que estão bêbadas em bares e são chatos e começam a incomodar. Pessoas que sim, eventualmente desrespeitam a ou autoridade. mandam vir, ou qualquer coisa assim. Portanto, estão a ver, isso já é o suficiente para estragar as férias de uma pessoa, até depois É. de tentar contratar um advogado, não vale a pena. Mas Portanto, tu falaste do tipo desse bairro, né, com geixas e tudo mais, portanto, da mesma forma que existe tipo assim, tipo bairros ou locais que não se possam entrar, por exemplo, não sei, tem que derivar tipo a gangues ou algo do género? sim, e eu gosto de fazer visitas guiadas nesses sítios. Eu vou-te explicar o Mas, quer dizer, contexto. mas, por É exemplo, assim, estes locais, tipo, eles, por exemplo, eles até curtem vir tipo os turistas, mas tipo, pedem tipo uma comissãozinha tipo de entrada para lá. sim, sim, mas isso eu já tratei antes, que é para Ok. as pessoas não estarem a ver. Uhum, Mas sim, então, vou-te dar o contexto. No contexto de estudar identidade japonesa uhum, e, sobretudo, alteridades de identidade uhum, japonesa, ou seja, outros conceitos de identidade que não são mainstream no Japão, eu gosto de uhum. estudar minorias, tipo a minoria dos cristãos, a minoria de És uma algumas pessoa que famílias gosta de de pesquisar Yakuza. e Sim, estar então, entendida, né? não, é porque as coisas têm muitos paralelos. Quando tu começas a estudar a identidade de uma nação ou de um país, tu começas a perceber que não há uma identidade, há múltiplas identidades. E há grupos que podem ser religiosamente diferenciados, ou etnicamente diferenciados, ou socialmente diferenciados, economicamente diferenciados, que têm outra narrativa acerca da Uhum, história daquele país e que também é interessante de ver. Então, por exemplo, há determinados bairros em algumas cidades japonesas, sobretudo em Osaka, que é onde eu conheço mais, mas Osaka, Kyoto e por ali, Kobe, também conheço alguns bairros de Atami. Agora as famílias de Yakuza de Atami já não estão tanto no poder, portanto agora a coisa já ficou um bocado mais em baixo. Mas era giro, e é giro, fazer assim também esse tipo de tours e ver esses sítios. Agora, tento evitar contextos em que são perigosos, sim, mas é preciso dar-lhes dinheiro, claro que sim, eles têm que sobreviver, até porque cada vez mais eles transitam, já não estão no negócio da droga nem da prostituição, que isso eu também não apoio, mas estão cada vez mais em negócios que têm a ver com mobiliário, talvez. o imobiliário, sim, acompanhar comércio local. Curiosamente, às vezes há iniciativas governamentais que parecem mais gangster do que iniciativas de gangster. Então tu agora tens os gangsters a apoiar mercearias de bairro e os e as iniciativas governamentais a fazerem grandes planos de redevelopment que atiram abaixo bairros inteiros de Uhum, casas para fazerem centros comerciais, porque isso é carregando de impostos para o Estado. Então, o mundo está um bocado ao contrário. uhum. Mas é possível fazer essas visitas e é giro. Lá está, mas sabendo se comportar, claro, não falando alto, Não etc. tirando fotos. Não tirando fotos, a menos que eles ponham a pousar, depende de Pode quanto é que acontecer? eles já beberam, porque sim, aqueles gajos cheios de tatuagens que Yeah. só têm a tanga branca, Aham. também gostam de pousar várias fotografias e põem-se de lado e mostram não sei o Turistas, quê, epá, vamos como as nós somos tatuas da bons. família, sim, adoram porque as mulheres ficam todas: isto é tão radical e perigoso e tal", e eles adoram que as raparigas se encostem a eles para a fotografia e pronto. Então, e são um bocadinho mais à vontade do que os japoneses, no Uhum. sentido de encostar também, E portanto toque e tudo mais, certo? é malta engraçada. E depois há outra coisa, eu tenho tatuagens, obviamente que eu não sou yakuza e não tenho nada a ver com yakuza, mas eu tenho tatuagens, então isto foi tudo porque eu tive que descobrir quais eram as termas que eu podia usar, por ter tatuagens e eram no início, há muitos anos atrás, O que é só as termas? termas da Desculpa lá. yakuza. Diz? O que são termas?
termas de onsen, portanto, águas termais quentes, Ah, ok. naturais da atividade Sim. vulcânica. Podia E ser então, outra coisa qualquer, né, é que para utilizar as onsen no Japão, há uhum, muitos anos atrás, só mesmo as termas onde as Yakuza podiam entrar é que as outras pessoas tatuadas podiam entrar. Agora eles já são muito mais facilitados e já aceitam pessoas tatuadas em algumas onsen de hotéis até, uhum, mas há muitos anos atrás não. Então eu tinha que saber uhum. onde é que eram os bairros das Yakuza que tinham as onsen que eu podia usar, apesar de eu ser uma miudinha europeia branquinha, mas que tinha tipo uns elefantes e umas coisas tatuadas e tinha que saber Mas onde é tipo, que estava cada. já eras do mal, já eras do mal. Não, porque regra, lá está, japonês, Regra. regra é regra. Não se pode entrar Não há tatuado, não se pode exceções. entrar tatuado. Não há exceções. Então eu tinha que procurar as onsen das Yakuza. Uhum. E há senhoras Yakuza com tatuagens lindíssimas, aliás. Quais é que são os locais que os japoneses gostam de visitar? É isso? Em Portugal, os locais que os japoneses gostam de visitar são de norte a sul do país, de este a oeste, em todo o Ok. lado. E são sítios que, normalmente são sítios que não têm necessariamente muito turismo, que têm coisas muito autênticas, que eles ainda conseguem Uhum. ver, onde conseguem ter um bom equilíbrio entre natureza, produtos e experiência. Então, levá-los ao interior, por exemplo, a Monsanto. Adoro Monsanto, até porque Monsanto aparece em revistas e em documentários no Japão. Então, eles querem ir a Really? esses sítios. Sim, aparece, é curioso, não é? E eu estou farta de conhecer aquilo porque, contexto pessoal, a minha família é de São Miguel de Acha, portanto, interior, é quase fronteira com a Espanha, Uhum. para lá de Castelo Branco. Então, Monsanto, Penamacor, Idanha, são tudo aldeias onde eu tenho primos, mesmo aqueles que não Uhum. conheço. Nessa lógica, É estás a ver? bonito. Yeah. Sim. Normalmente são tipo as senhoras velhinhas que dizem: Tu és do Tia Mel de São Miguel. E eu, pois Deve ser, sou. Agora, e epá, a senhora é? Esse tipo de experiência. Portanto, as pessoas reconhecem. E levo-os a esse sítio. Depois, sítios aqui na zona de Coimbra. Sim, Figueira da Foz, Conímbriga. Conímbriga funciona bem com os estudantes, por exemplo, porque os parte japoneses que são romana. estudantes de língua portuguesa, então, são japoneses que estão cá a aprender a língua portuguesa, mas não têm aquele conhecimento de história e de cultura europeia, porque eles não aprenderam isso no Japão, isso é normal. Uhum. Então, quando eles estão a fazer o curso intensivo de língua e cultura portuguesa, aqui na Universidade de Coimbra e calculo que noutras universidades, eles tentam ensinar-lhes história de Portugal, mas eles ficam assim um bocado a apanhar no ar. O que é isso? Castelos, reis, Império Romano, what? E então Bigodos. então eu faço a outra parte, que é, ok, agora saíram da sala de aula, não é? Welcome to the real world. Agarro neles e levo-os a Conímbriga, para eles perceberem da antiguidade romana, explico-lhes o Minotauro e não sei o quê no museu. Isso é a minha praia, história de arte e património. Estou à vontade com isso. Agora também há o Mal seria se Poros, não fosse. depois há o Poros, o Museu Poros, que é ótimo, que é lindo, ganha montes de prémios e são justíssimos. Também os gosto de levar, obviamente, para castelos, nada melhor do que aí Montemor, para te explicar o que é um forte, o que é um. Acho que é é dos maiores da zona. Sim. Mas E o é de Penela também é muito bonito. Tem uma O boa Penel vista. também é bonito, mas aí em Montemor dá para explicar o que é um cerco, o que é um forte, porque é que um castelo tinha que ter água lá dentro para as pessoas sobreviverem. Há uma série de... Tem a igreja lá dentro, que é espetacular para mostrar o que é O arte Montemor medieval. é bom porque o castelo de Montemor nem foi construído pelos portugueses, foi pelos muçulmanos. Pois, dá para explicar essa história toda. E Coimbra, como cidade, tinha um governo autónomo moçárabe, tinha um governador moçárabe, e dá para explicar como é que as cidades medievais portuguesas tinham diferentes formas de governo. Ou seja, há muitas coisas que eles só aprendem quando andam nos centros históricos, nos castelos, nas cidades, nas ruínas, e veem, porque eles não têm essas referências livrescas e literárias. Há Então mesmo é muito japoneses interessante. nessa temática de visita falaram tipo uma coisa de vocês têm muitas igrejas. Sim, constantemente. Então já está a virar a esquina. Igreja. Igreja. É uma. Vocês são muito bem. Constantemente. Ao que eu lhes respondo, mas vocês têm muitos templos, mais vocês têm a duplicar, porque vocês têm os templos budistas Uhum. e os santuários shintoístas, portanto, vocês também têm muitos. E aí eles percebem, sim, temos muitos. E depois dizem sempre, mas não é bem a mesma coisa, porque nós só vamos lá nas ocasiões festivas, mas não fazemos cerimónias lá todos os dias, ou não vamos assistir às cerimónias todos os dias. Isso é verdade. Os japoneses têm estes sítios, mas não têm uma relação assim muito de fé cotidiana com estes sítios, são assim um bocadinho desligados deles, vão só lá em ocasiões muito específicas. Mas realmente nós somos um vizinho em termos de igrejas. Por exemplo, se eu estou a pegar em Monte Morte, se calhar tem para aí
umas 7 igrejas, Tem igrejas juntamente com o capeste. lindíssimas. A Portugal inteiro tem coisas lindíssimas, às vezes Sim, fechadas mas ao público, acho que tem nem se tipo, por sabe exemplo, eu lá. fui recentemente aos Açores, e, por exemplo, estava em Ponta Delgada, e aquela porra, tipo, eu fui tipo a uma zona, tipo, zona costeira, né, uma zona assim mais alta, comecei a olhar à volta e eu só via pico de igrejas, e eu, está ali, está ali, está ali, está ali, eu tipo, num sítio tão pequeno e no meio de uma ilha, para que é 8 igrejas do nada? Olha, mas depende dos sítios em que tu vais no Japão. Isto é muito engraçado, porque se tu fores ao Japão, lá está, onde houve presença de comunidades cristãs, e eu estou a falar de japoneses, não estou a falar de Uhum, comunidades portuguesas ou imigração de portugueses e comunidades portuguesas assim dessa dimensão, não houve e não há no Japão. Mas se tu fores ao Japão, que era o Japão cristão do passado, em que os próprios japoneses é mais perto do fizeram Nagasaki, não? não só Nagasaki, as Ilhas Goto, por exemplo. Uhum, As Ilhas Goto quase que ninguém conhece, mas enfim. Quando eu fiz o roteiro das Ilhas Goto e depois entreguei à. Foi uma encomenda para uma empresa japonesa, que é a Wonderstrunk, e que queria fazer um roteiro histórico, cultural, patrimonial, que tivesse a ver com o cristianismo no Japão, num conjunto de ilhas, uma espécie de uhum, subarquipélago, que é as Ilhas Goto. E então lá fui eu, 2 anos consecutivos, 2 verões consecutivos para as Ilhas Goto, para fazer o levantamento e depois uhum, fazer o programa. E é extraordinário, porque tu tens ilhas muito pequeninas, quando estás numa, vês a outra à distância, porque elas estão muito certo, pertinho umas das outras, uhum, e como aquilo não tinha basicamente ninguém lá, até os japoneses cristãos terem que fugir para lá, porque no resto do Japão estavam a ser perseguidos. E então, quando eles fugiram para lá, aquilo foi quase 100% habitado por cristãos. Então, é como Portugal, é que não há outra maneira de descrever isto. Tu tens vilas pescatórias com igrejinhas e depois andas as de barquinho em capelinhas e os barquinho. santinhos que protegem aqueles pescadores, e o santinho que É, protege não sei o quê exato. e E as tá. romarias da Nossa Senhora de barco, em que tu andas de barco entre as ilhas a levar a Nossa Senhora de uns lados para os outros, é tipo mind-blowing A Gávea igual. também tem calçada portuguesa, Não azulejos. sei se tem calçada, mas tem. É assim, a religião informa muito dos aspectos culturais de uma comunidade, sobretudo se eles são pescadores, agricultores e católicos. Uhum. São as três coisas juntas, têm muitas similitudes. São pessoas humildes, mas muito familiares, habituadas a receber alguém que aparece inesperadamente. Ninguém te pergunta, de género, está bem, chegaste, agora ficas aqui, dormes aqui Uhum. uma noite. Queres Ninguém comer, vai. como, pá, não saias daqui a dizer que vais com fome. Exato, onde comem três, comem quatro, é igual. E estás bem e tal. É sério, é um ambiente mesmo muito, curiosamente, a nossa mente humana vai sempre para o semelhante, não é? Sim. Curiosamente muito semelhante, porquê? Porque as condicionantes objetivas são muito semelhantes. São pobres, são agricultores, são pescadores, são católicos, vivem numa comunidade pequena, estão muito isolados, têm que se ajudar uns aos outros. Então, mas essa coincidência de estares, qualquer montinho que tu sobes, o que tu vês é igrejinhas e sininhos a tocar, faz-te sentir estranhamente confortável, é de género, ok, eu estou em Portugal, mas sinto Então aqui essa qualquer coisa experiência muito de conhecer familiar ao mesmo esse tempo. arquipélago de ilhas foi positiva? Foi super positiva, porque aprendi muito, Uhum. tinha que fazer um trabalho do zero, aprendi muito, tive que me desenrascar com muita coisa, tive que fazer muitas entrevistas, o que exige ganhar a confiança das pessoas, E tive ser que. esse tipo de arquipélago, né, que acaba por ser um pouco mais isolado, né, da ilha principal, vamos falar assim, ah, o dialeto dos japoneses de lá, e como ainda se são pessoas assim mais do campo e tudo É mais, o foi dialeto um pouco mais Nagasaki. complicado de compreenderes? Olha, eu não sei explicar porquê, mas eu entendo muito melhor. É São assim, mais simplistas, talvez. eu acho que é da boa vontade deles. Ok. Eu acho que é da. Quando tu tens comunidades, isso é transversal a várias civilizações diferentes. Quando tu tens comunidades que são mais etnicamente misturadas, porque houve hordas de imigração sucessiva e houve cruzamentos com chineses e coreanos e portugueses e holandeses e malaios e não sei o quê. Quanto mais tens mais misturas étnicas ao longo do tempo e quando tu tens normalmente comunidades que também são mais dependentes da interajuda, tu Uhum. normalmente tens comunidades que também recebem os de fora de uma maneira, pelo menos dão-lhes o benefício Mais da dúvida, não é? yeah, E então eu concordo. acho que foi isso que aconteceu. A nível linguístico, eu acho que eles devem falar mais devagar, com mais cadência, etc., familiar. Pelo meio há as tais 400 palavras de origem portuguesa que de vez em quando aparecem aqui e ali, mais alguma espanholada, mais alguma Mas holandesada. mas tiveste aquela experiência de: "Ai, tal, diz-me palavras em português", lá vais tu.
Sim, há palavras em português que eles reconhecem e usam, normalmente mais relacionadas com a vida marítima, portuária, urbana, familiar ou religiosa, assim, umas palavras que reconhecem. Muitas vezes há aqueles momentos de interação curiosa em que eu estou ali para estudar qualquer coisa, ou perguntar qualquer coisa às pessoas, ou observar qualquer coisa, ou que eles me expliquem um sítio, mas depois são eles que vêm com um papelinho lá dos avós, não sei o quê, dos tetravós que herdaram e dizem: você consegue entender o que está aqui escrito? E depois está em latim, e como eu sou de humanidades entendo, então eu começo a ler aquilo em latim, eles ficam: "Espere um bocadinho", e depois vêm e trazem um papel, e depois eu estou a traduzir um documento que provavelmente devia estar num museu e não no sótão da casa de alguém, e que está em latim, portanto calculo que tenha sido escrito de memória, de qualquer coisa Aham. do que alguém ouviu mais gerações atrás de dizer, e que está uma, passa a expressão, algaraviada, porque está uma mistura de japonês com latim, mas que ainda se conhece o latim, estás a ver? Portanto, isto são Uhum. pessoas da Igreja Antiga, não é? Antes do concílio de Trento e dos outros concílios a seguir, sobretudo do mais recente, do século XX, que tornaram as orações do latim para as línguas de cada país. Portanto, são Uhum. pessoas que aprenderam essas coisas ainda em latim, passaram de geração em geração. Lá no século XIX, alguns passaram a papel, ou provavelmente já no século XX, passaram a papel porque finalmente era seguro passar a papel, porque até essa Uhum. altura, como era proibido ser cristão, eles não podiam ter vestígios escritos de Até todo. se podia fazer, mas era descobrir, era queimar, pronto. Diria-se de outra vez. Não era só a pessoa podia ser perseguida, a família inteira podia ser banida ou exilada, ou pior. Então as pessoas não se atreviam a fazer registros em papel. Quando finalmente faziam registros em papel, eram de memória, portanto já tens, consegues reconhecer o latim, mas tens algo muito japonês misturado e muitas coisas misturadas. Mas a ideia daquelas pessoas de finalmente chegou aqui uma europeia, que ainda por cima é católica, ainda por cima é portuguesa, então deve ser seguro eu mostrar-lhe este papelinho e pedir para ela traduzir para mim. E eu sentia género: "Oh meu Deus, eu não devia ser dada, o A papel estas, para fazer isto aqui". Do se género: isto "Por está uma favor, coisa que entre" corre mal. tentava-se explicar às pessoas: "Por favor, entregue isso a um museu, não tenho isso em casa". E as pessoas: "Não, não, é só para saber, não faz mal se enganar, é só para saber". E eu pensar: "Oh my God", dizer demasiada responsabilidade para mim. Mas pronto, mas ao mesmo tempo quando isso acontece, enche-nos o coração e pensa-nos e faz-nos pensar que aquelas pessoas estão a confiar em nós por uma coisa que é a sua história pessoal, é a sua história de família. Sim, é Então, quase que ah, faz parte daquela herança, vamos falar assim, tipo, está juro, aqui é tipo mesmo, herança. um Sim. pedaço da minha herança, podes tocar, podes me ajudar a Sim, essa compreender é o que é outra que ali coisa, as está. pessoas davam umas coisas para a mão e eu, formada, não é, tipo, arquivos do Museu Nacional de Arte Antiga, que foi o meu primeiro estágio, tudo cheio de luvas e desinfetantes e não sei o quê. Agora ali as pessoas, tipo, davam-me uma cruz do século XVI para a mão e eu: Ah, "Isto é, isto eu tenho isto bactérias". vale um pouquinho, se calhar, mais do que vocês pensam, pá. Sim, porque a nossa mentalidade europeia está a pensar no: "Ah, eu tenho bactérias nas mãos, isto é muito valioso", tipo, eu estou a pensar ou estava a pensar inicialmente, agora já não, graças a Deus, mas estava a pensar inicialmente num registro mais tipo Christie's, o quanto é que isto vale, isto não sei o quê, é super raro e super valioso. Mas para aquelas pessoas aquilo é dos avós, dos tetravós, aquilo é das famílias, aquilo é da herança, lá está. Eles têm uma palavra em japonês, que é a palavra denrai, e eu utilizei a palavra denrai para uma das exposições que fiz, porque é muito giro, porque a palavra denrai significa herança, legado, coisa que se quer proteger, coisa que se herda e tem que se passar à geração também seguinte. Portanto, é uma expressão muito complexa e muito cheia de emoções e de significado. E eles usavam sistematicamente essa palavra denrai para falarem tanto dos bens materiais como das histórias e das coisas que tinham passado de geração em geração. E então, há coisas que ficam em filme e tenho gravadas, que são esses momentos em que O o teu eu canal ligo do a YouTube. câmara aqui, estás a ver? E depois estamos à volta da mesa do chá, a fazer a entrevista e a conversa, e depois eles saem, dizem vou só buscar uma coisa, e depois trazem a cruz do século XVII, em coisas Mas assim, e são ficam na bastante câmara ligados ao chá, não é? ligados ao chá. Nesse caso, às vezes o tomar chá era só uma ocasião social, mas em alguns casos também fazer mesmo quase cerimónia do chá também fazem, Hum. quando recebem alguém em casa, sim. Inês, mais nada a acrescentar. Volto a repetir esta frase mítica. Muito obrigado pela tua presença aqui no Senpai Makers. Eu espero que tenha tratado bem e tenhas gostado. Se tu estás a ouvir-nos neste momento, primeiro de tudo, quero-te lembrar que as redes sociais da Inês estão na descrição, tais como as minhas. Podes lá passar e seguir. Podes também dar um feedback a ela ou a mim em relação ao podcast.
Porém, também podes comentar. É sempre tão agradável para um criador de conteúdo ver um comentário. E não no privado. No privado é fixe, mas não gera aquele efeito bola de neve como às vezes nós queremos. Se um comenta, Sim. o outro vai querer comentar e é muito mais cativante. Ah, Inês, seja uma coisinha para falar? Às vezes a gente manda as coisas para aí, para o buraco negro da internet e não sabe a quem é que chega. Portanto, sim, façam-se notar e digam: Eu vi, olá, qualquer coisa. Sim, só isso. Comentem aqui. Exatamente. Bem, então, olha, muito obrigado por teres aqui estado. Obrigado a ti também por teres assistido e até uma próxima.